Olá, seja muito bem-vindo ao PatoCast. Hoje estamos aqui, vamos falar de ancoragem. Sistema de fixação, parafuso, chumbadores, Bucha. E para esse papo, Grossi, nós trouxemos Haroldo Isarelli. Pelas contas aí, já deu uns 40 e tantos anos trabalhando com parafuso, vamos chamar assim. Vamos falar mais de 40, tá bom, né? Quase 50, né? Mas... autor de uma frase já se tornando icônica, a fixação foi feita para não ser lembrada. Como eu falei, foi feito em conjunto, tá? Mas é uma provocação. Sim. Que a gente fica o tempo todo, né? Imagina se a gente tivesse que conversar aqui e a gente não tá preocupado com os parafusos que seguram essa mesa, ou então a fixação, olha, aqui é um CBA, aqui é um chumbador que está segurando esse forro. Então, você ia ter que estar o tempo todo ou trabalhando de capacete, com EPIs, ou preocupado. E isso que é? A gente tem essa situação, a gente faz a fixação para não ser lembrada mesmo. Para você conseguir andar em cima de um viaduto, ou subir numa escada, entrar no elevador. Nós estamos nesse 12º andar. Né? Até nem só o elevador, a própria escada, não é verdade? A fixação, a estruturação da escada, tudo isso é importante. Sensacional. Então a gente, desde o pequenininho, a buchinha, até o maior fixador, pode ser, a gente tem que estar preparado para fazer a melhor coisa. Então fiquem ligados. Falaremos quase tudo que pudermos sobre esse ambiente das fixações. Esse podcast é um oferecimento Serpol. Muito obrigado, Serpol, pelo carinho, pela honra de patrocinar e de apoiar esse podcast. Recuperação de fachadas, de estruturas, mão de obra, execução, é com a Serpol, meus amigos. E tem um QR Code ali, tá aqui na tela, o Gabriel coloca sempre perfeitamente. Se você é um profissional, inspetor de fachadas, patologistas, quer ser parceiro da Serpol, leia o QR Code, cadastre-se, fazer parte do banco de dados de parceiro para receber indicações, oportunidades aí de negócio. Certo, senhor Grossi? Certo. Olha, vamos falar aqui na patologia, Grossi. Nós temos, por exemplo, fachada. Nós temos 2 sistemas básicos aí de fachada. Primeiro, são as aderidas. Perfeito. E agora, cada vez mais em alta, Não aderidas. não aderidas. Ou ventiladas, né? Na verdade, a gente acaba tendo um nome técnico, não aderidos, e aí ela pode ser ventilada, ou pode ser lacrada, vamos pensar assim. Mas as aderidas precisa ficar tudo em pé, né? Os sistemas. A aderida, ela funciona como, Grossi? Dê uma aula pra gente. Como é que funciona o sistema aderido em revestimento de fachada? Tradicional é uma ancoragem mecânica, né? Cimentícia dos poros, né? Ele dá argamassa com o substrato. Basicamente é isso. A área poros completa, né? Eu preciso ter a área máxima possível de contato entre o revestimento e a base. E aí você prepara a superfície, entra uma pasta argamassada com tecimento, os poros faz essa sucção por capilaridade, e ali tem, depois da cura, criam agulhamentos, que a gente pode chamar assim, e tem uma ancoragem mecânica de um chapisco sobre um concreto, de uma argamassa sobre um chapisco, de uma argamassa colante sobre uma argamassa de embolso, assim sucessivamente, né? Perfeito. E também podemos colocar ancoragem química dentro desse processo. Sim. Um chapisco desempenado sobre uma estrutura tem muitos aditivos para também dar uma aderência química, né? Sim. Assim como a argamassa colante. Então, no universo dos revestimentos aderidos, nós trabalhamos com dupla ancoragem química e mecânica. Sim, é isso? Vamos distinguir, né? A mecânica, já que a gente vai falar de mecânica. Uma ancoragem mecânica capilar, certo? Exato. Capilar. Onde entra esse processo dentro da aderida. Perfeito. E as não aderidas? Seriam, então, tem a necessidade de termos fixações. E essas fixações também nós trazemos com fixações químicas e mecânicas. Mecânicas também. A gente chama de chumbador químico, chumbador mecânico. Isso. E aí eu te trago a primeira pergunta, Haroldo. O que é um chumbador químico
e o que é um chumbador mecânico? Ele só começou pelo mais difícil, mas vamos lá, tranquilo. O chumbador mecânico, às vezes eu uso muito a mão para mostrar, tá? Porque é aquele que ele vai trabalhar com uma expansão. Normalmente, via de regra, o chumbador é aquele que você vai... Um fixador mecânico, do modo geral. Desde uma bucha de nylon ou até uma bucha de plástico, que existem elas também, aos chumbadores mecânicos. É uma que você faz um furo e você introduz ele lá dentro e de alguma maneira você gera uma expansão e essa expansão faz uma pressão na parede do furo, gerando um atrito, que aí é o agente fixador que não vai deixar de sair. Da ancoragem. Isto. Tá? Hoje você tem uma variação desses chumbadores mecânicos, são os parafusos para concreto. Vamos mostrar vários depois. Vamos mostrar daqui a pouco, temos aí também, que ele rosqueia no concreto, na base, né? Não ser só o concreto, porque pode ser mais de um tipo de material. Já o chumbador químico é uma adesão propriamente dita. É a mistura de 2 ou mais componentes, quer dizer, um A e um B, tá? Aqui você vê bem A e B, que ele misturado no bico, ele vai fazer uma cola. Como aquelas colas que a gente usa para fazer artesanato ou para consertar as peças de louça da casa da gente. Só que você mistura na mão e cola a asa da xícara e por aí vai. Aí não, você vai introduzir no furo e vai com um vergalhão ou uma barra roscada, um vergalhão de construção, uma barra roscada, fazer a sua ancoragem ou o seu arranque. Tá? Um é colado e o outro é parafusado, vamos dizer assim. E ambos utilizam uma haste metálica para poder fazer essa ligação. Essa né? ligação. Sim. Então você sim. tem a ancoragem. Até falam muito, né? Chumbador químico, chumbador mecânico. Virou até um nome, ou talvez um jargão, algo do tipo. Seria mais adequado, eu estou falando besteira, pode me corrigir. Uma ancoragem química ou ancoragem mecânica? Olha, é um nome mais técnico que a gente usa, seria ancoragem, né? Ancoragem química ou mecânica. É isso porque mesmo. ambos vão usar a mesma haste metálica, Sim. mecânica, Isso. que vai fazer essa ligação. E a maneira como ela vai estar ancorada na base que vai te dar. faz essa diferença. Sim. E aí, Grossi? Tem alguma pergunta com base nisso? Eu que não conheço muito do assunto, né? Eu vou me dar a liberdade de fazer algumas perguntas até para eu ficar esclarecido. Daí, se você também não sabe, aproveitem. Qualquer coisa a gente aprende junto. Chegou tá? o dia de você se sentir parecido com o Grossi. Não sei algo. Eu tô brincando. Eu fiquei bem mais tranquilo na hora que vocês estão falando isso. Falei, que bom, né? Ele sabe um pouquinho mesmo. Daqui a pouco ele vai me dar um baile aqui, mas tudo bem, vamos embora. Prepara. Tá, joia. Porque quando a gente chega num universo desconhecido e daí a gente já aparece com várias opções, existe a grande questão, né? O que muda entre uma solução e outra? Né? O que muda da mecânica para a química? Por que optar por uma e não por outra? Olha, se eu for fazer as vantagens e as desvantagens todos aqui, eu teria que estar com PowerPoint e trazer uma lista. Mas, basicamente, funciona assim. A fixação mecânica ela é extremamente pontual. Qualquer chumbador... Vamos pensar numa bucha na parede. Eu vou fazer as mãos de novo. A bucha, você introduziu a bucha, você põe a haste metálica, no caso é o parafuso, ele vai fazer ou assim, ou até assim, né? Ele dá uma engordadinha lá dentro. Tá? Então, o que acontece? Um grande ponto de fixação. E essa carga, esse agente fixador vai se perdendo quando sai desse ponto. O chumbador químico não, é diferente. É como se fosse uma solidarização. Ele segura. Você vai ter nele inteiro. Então, nele inteiro você vai ter o agente fixador. Então, você vai evitar algumas coisas como... Eu falei de expansão. Ele tem uma expansão. Ele gera uma tensão no concreto. Então, um fixador não pode ficar tão perto do outro. Que um começa a interagir dentro do outro. Um perto do outro no concreto. E vai fazer com que você diminua a carga. Vou te dar um exemplo. A gente estava falando agora há pouco, aí a gente conversando dos cones de concreto, que é o cone de força que tem. Você tem um fixador e dali você sabe, teoricamente existe. Teoricamente não. Fisicamente existe um cone ali. Tá? E esse chumbador vai aguentar 1.000 quilos. E este aqui vai aguentar 1.000 quilos. Se esses cones, ou essa circunferência superficial, começa... Se fosse um bulbo de tensão. Isso, o bulbo de tensão é perfeito. Tá? Você vai começando 1.000 com mais 1.000, 2.000, não é isso? Boa. Você viu? Tá? Lembra que eu falei que eu explico isso para todo mundo, não é só para engenheiros, não. Começamos bem. Então tá assim, 1.000 com mais 2.000, 1.900, 1.800 e tende a 1.000. Perfeito. Então você tem essas...
Já no chumbador químico, esse cone, essa área de influência, esse bulbo, né, ele é menor, apesar dele ser mais intenso. Então você consegue deixar eles mais próximos. Perfeito. Então você, inclusive, cargas de arrancamento são maiores. Então, se eu pegar um de 3/8 e vou pegar um de 3/8 mecânico, eu posso diminuir o químico para um 5/16, ou seja, de 10 milímetros para 8, porque ele vai ter uma carga de arrancamento maior. E posso deixar eles mais próximos um do outro. Uma situação de uma fixação de uma grade em cima do muro, tá? De qualquer coisa em áreas muito esbeltas. O químico vai funcionar sempre melhor. Perfeito. Então deixa eu só recapitular, né? À vontade. Já que eu tô com as dúvidas. Então, basicamente, a diferença vai ser a capacidade de carga de cada ancoragem. Ele é maior. A química é maior que a mecânica. E o afastamento entre pontos de ancoragem, que vai ser mais... Você pode deixar mais próximo na química. Sim, E você obrigatoriamente vai ter que deixar mais afastado na mecânica. justamente. Tanto que você... Eu tenho uma questão que eu trago dentro da experiência de execução, que eu acho importante entre as duas. Né? Eu aprendi há muitos anos com um grande professor sobre fixações, o Rafael Nasser. A empresa que eu trabalhava tinha Fix no nome. Né? Então, Era a Refix, né? Sim, Grande- conheço. A grande Refix. E eu aprendi tudo com o Rafael Nasser, que ele foi desenvolvedor de produtos, desenvolveu esses tipos de chumbadores na Valsiva, Uhum. né? Na grande Valsiva. Isso lá no início da jornada dele. E aí depois ele desenvolveu a empresa dele utilizando os fixadores em fachadas. E a gente sempre usou muito ambos. E se eu tiver também, pode me corrigir sempre, tá? Eu não vou avisar mais, pode me corrigir sempre se Sim. você entender que é diferente daquilo que eu fazia. Nós estamos aqui em liberdade. O que tem? A eficiência desse tipo de chumbador mecânico, ele está no torque. Então, ele necessita do torque humano. Então, você coloca lá alguém para fazer isso em 10 mil parafusos. Você tem a necessidade que a pessoa vai dar o torque. apertar até o final, né? Vai dar o torque necessário, né? No químico, você tem a preocupação da limpeza do furo. Porque ela vai fazer toda a diferença. E umidade também, provavelmente. Mas é muito mais controlável a limpeza do furo do que o torque humano. Do que o braço da pessoa. Então, assim, eu passei ao longo do tempo especificar mais a ancoragem química porque eu acabo tendo um menor receio quanto a algumas falhas de execução. Porque uma vez que você coloca... A gente não quer lembrar da fixação. Mas Sim. quando a gente vai lembrar dela? Quando ela não for eficiente. É verdade. Então, já que você colocou a fixação, você já considera que ela está trabalhando a seu favor. Então, por isso, é uma das vantagens que a ancoragem química acabou crescendo, é muito em relação a esse torque, que não é fácil, né? Dar esse torque. Sim. Concorda? Sim, você tem que ter mais experiência para fazer a aplicação. Eu acabei só falando as vantagens do químico e não falei do mecânico. A vantagem do mecânico é a pega imediata, Sim. tá? Isso é uma das situações. Deu torque, acabou. Deu torque, acabou. Sabe? Você foi lá e fixou. Mas você realmente tem que saber qual a gente sempre vai perguntar, né? Qual é o limite do humor? Aí eu pergunto, qual é o limite do aperto? Tá? As pessoas têm que saber a hora que elas têm que parar. Exato. Mas ele usa um equipamento, tipo um torquímetro? Existe. No nosso catálogo, tá? Inclusive, o pessoal pode, Sim. baixar na internet, no www.ancora.com.br, né? Fazer o merchan também, né? Porque hoje nós somos a maior empresa de fixação do Brasil, né? E nós procuramos ter tudo lá. Inclusive, você tem a informação de catálogo, você tem o catálogo para baixar, você tem as páginas dos produtos e também lá você consegue baixar o Abaco, que é o nosso programa de instalação de chumbadores químicos. Tá? Que é uma coisa que normalmente é um sistema que você usa para ter referência daquilo que você já está calculando, né? Tá. Especificar, tipo, ajuda você a especificar? Ajuda sim. A grande vantagem você tem o catálogo que tem aqui. Eu venho aqui e pego qualquer coisa. Ó. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um Super Epoxy, tá? Que é o QP 585. Tá? 3/4, barra de 3/4, são 20 milímetros. Eu vou ter aqui carga máxima 19.528. Carga última. Tá? Carga de referência do ETA europeu, 19.190.
e aí você vai pôr os seus coeficientes de segurança. Então aqui a gente consegue ter essa situação. Lá você vai falar, olha, eu vou estar com um chumbador aqui, outro aqui e outro aqui, a carga que eu preciso é tanto. Esse atende ou, por favor, escolha para mim o chumbador. Aí ele vai lá, te dá a referência e você, como profissional, você vai conferir aquilo no seu modo convencional de trabalhar. O chat GPT da ancoragem. Ele vai te dar uma referência. Eu não estou falando assim. Inclusive, a gente escreve lá que isso aqui é uma obra, é para referências, que tem que ter o profissional. Uhum. Porque se não tiver o profissional, para que não precisa mais ninguém? É o chat GPT, né? A inteligência deve ter um algoritmo, uma base de matriz de decisão por trás, mas que não abarca todas as variáveis possíveis. Sim. Por isso que tem que passar por um filtro técnico. Um filtro que vocês vão à obra, vocês conhecem o cliente, vocês conhecem a obra, vocês têm toda a malícia dos tempos de trabalho, né? Então, tudo isso conta, né? Contra um sistema de computador. Ele é extremamente confiável, mas quem assina é o engenheiro, é o profissional habilitado, né? Vamos montar um chumbador mecânico, então, Grossi. Bora. Qual que é o nome? Parafuso. Esse aqui anotem. Vamos lá, parafuso. Segura aí, Grossi, o parafuso. Parafuso. Arruela. Boa, Grossi. Muito bom. Monta aí, tá bom? Aqui eu já deixo pro Haroldo. Jaqueta. Jaqueta, tá? Então você vê, se a gente... Dentro desse trabalho, para você colocar o quadro na tua casa, você usa um chumbador mecânico. Sim. Né? Você vai comprar lá uma bucha de nylon, de 6, de 8, de 10, de 12. Se for drywall, tem as especiais. E vai fazer esse trabalho. Porém, para elementos de alta durabilidade, alto esforço, fachadas, a gente não usa as buchas metálicas. A gente vai usar uma bucha, as buchas plásticas, vamos usar uma bucha metálica. Então, a jaqueta faz parte dessa... Põe aí a jaqueta. A gente chama de material de base compacto denso. Olha só. É bonito, né? Chique demais. Para falar concreto. E aí colocou certo. Por que não ao contrário, Grossi? Você já entendeu a parada, né? Porque ele vai ter que abrir esses bracinhos aqui para... Isso. E aí, a gente vem com essa porca, que não chama porca, porque ela é um formato de um... Cone. Cone. Simples. Então... É o cone. Cone. Sim. É uma porca em formato de cone. Ela não tem... Aqui seria, então, a porca, né, Haroldo? A porca tradicional. Sim. E ali uma porca cone. Isso. Você tem o cone do outro lado boa, aqui também, Grossi. né? Obrigado, Grossi. É o contrário. É o contrário. É o contrário. Agora que eu vi, na hora que ele vai fazer isso aqui. Eu acho que depois até merece não é... Isso é comum acontecer. Não, mas nós estamos em casa aqui. A gente é comum acontecer. Isso para qualquer... Tá? Para qualquer nível, é A normal. mão de obra desqualificada. E a mão de obra pode fazer isso e pode não dar o torque. Deixa lá porque eu não Por isso que eu torque. estava conversando com o Zé e falando com o Nafix, eu estou desenvolvendo agora um módulo de treinamento para a instalação de chumbadores. Ou deixar uma seta, né? Sim. Verdade. Agora, mas é porque foi a primeira vez, mas é bem intuitivo. Sim. Porque nós conseguimos melhorar o imelhorável. O CBA é um chumbador consagrado no Brasil há décadas. Tá? A gente não é uma patente nossa, mas depois que é a patente, nós fizemos o nosso. Sim. E ele é muito robusto. É um projeto brasileiro. É muito legal isso. Tá? Isso aí, lá fora eles chamam de Brazilian CB. É o chumbador do Brasil. Tá? Porque o chumbador? Foi uma empresa que não existe mais. Tá? E é interessante que era o cone, porque existem os sleeve anchors, que são as buchas com luvas, que seria a jaqueta. Só que ela era estampada de uma maneira, em 4 golpes, numa estampa, ela ia fechando. Como esse profissional, essa pessoa queria ter um chumbador aqui, não conseguiu, não tinha a habilidade para ter o estampo, então ela fez a partir de um tubo mecânico. E só torneou o cone. E ele é muito robusto, ele te dá uma robustez, ele é muito bonito de você ver assim. Tá? E aí como que ele funciona? Ele funciona à medida que você vai apertando. Eu não vou conseguir aqui. Sim, mas... Tenta apertar, Grossi. Vai lá, Grossi. Tenta apertar aí. Vai, Grossi. Seja forte, Grossi. Não, o problema é só eu não segurando aqui. Eu vi que ele tem uns braços bem fortes, né? Então... Quando vai apertando, sim. A jaqueta vai vindo de encontro à cabeça do parafuso e vai abrindo
vai expandindo a jaqueta, jaqueta. fazendo pressão na parede do furo. Você já deve ter falado o nome aí, você está assistindo. Popularmente é chamado isso aqui de parabolt. É bem interessante, depois eu vou te falar qual é o real parabolt, mas genericamente, você já colocou lá os parabolt, que eu acho que foi empresa na época. Felipe, o pessoal chega e fala assim, é uma marca antiga, de uma patente, hoje está numa fábrica de ferramentas elétricas, nada a ver. E é bem interessante porque às vezes o cliente fala assim, isso aqui é aquele parabolt químico? Vida que segue. Porque criou o nome parabolt. E essas garras, então, vai ancorar no concreto. Vai fazer a pressão na parede. Então, assim, por isso que a gente não usa isso em alvenaria. Não. Tá? Parede oca, né? Principalmente oca. Né? E até se fosse um bloco estrutural maciço, mas assim, cerâmico, aquele tijolinho. Não. Esse torque ele vai acabar esmagando, né? Ele não para, difícil ancorar pelo torque. É como se você estivesse expandindo numa bucha, né? A bucha plástica, né? A bucha não. A bucha de lavar, você vai uma espuma. A bucha mesmo. A espuma, ela vai levando para dentro. É bem interessante essa. E qual a diferença desses dois aqui? Um é o de parafuso, né? E o outro é o de prisioneiro. Prisioneiro é essa barrinha roscada. Tá bom? Uma barra roscada. Mas uma coisa que eu queria falar lá, que a gente, como eu estava falando, roscada com a porca. A gente melhorou o imelhorável, a gente mexeu no imexível. Se você notar, o nosso cone, ele tem guias que se casam exatamente com os rasgos da jaqueta. Por que isso? Para evitar o giro em falso. Tá? Isso hoje... Eu só não vou falar que é uma patente mundial, porque a gente não conseguiu acabar de patentear no Brasil, porque a gente já patenteou na China, já patenteou nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil a gente tem a patente requerida. É mais difícil aqui do que lá. Tá? Mas ele encaixa certinho. Ele encaixa certo e você não gira em falso. Porque às vezes você tem a situação que o cliente vai fazer a aplicação e foi aquela situação. Aí vira uma garra. Quando pega, ele. Ele vai literalmente o cone chama a jaqueta para fora. Tá? E é robusto. Não existe nada igual no mercado mundial. Interessante. Tá? Detalhes. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa, a âncora, e vocês estão convidados, isso aqui é fabricado na âncora, aqui em Vinhedo. Legal. Então você vai chegar lá e você vai ver fazendo esse produto. Não só esse, como aquele. Vários deles também. O bom desse com jaqueta, a flexibilidade... Porque você pode, com esse conjunto, usar uma haste maior, assim, mais ampla, enfim, você tem. E ainda tem uma outra peça que pode comprar, né? Sim, o prolongador. Que é o prolongador. Tá. Esses chumbadores, normalmente, você tem duas modalidades de venda. Montado ou só a jaqueta e o cone e o prolongador separado. Para cada diâmetro dele, eu tenho ele 1/4, 5/16, 3/8, meia, 5/8, 3/4, uma, tá? Cada um tem 2 comprimentos. Um é só com a jaqueta e o outro é com a jaqueta e o prolongador junto. Agora, se você quiser, você pode ir prolongando quanto você quiser. Você pode usar aqui. Olha, no seu teto aqui, ó. Essa fixação, ele está usando uma barrinha de 1/4 ali que está pendurado com a barra. Talvez vai ter lá em cima só a jaqueta ou um prolongador, dependendo da profundidade que você quer dar para a fixação. Sim. E aí você tem essa haste que... Segura aí. Gostou, Grosso? Gostei. O pessoal da instalação elétrica e hidráulica é o usa que mais bastante, se usa, né? Eu usei muito para fixar placas de granito em fachada. Quando você tem placas pétreas, a norma atual, mas já faz algum tempo, ela pede que seja uma fachada não aderida, já fixada. Eu chamo de fixação mecânica. Gente, né? Que a gente chama, é da linha das fachadas não aderidas. Nós temos um produto para isso, chama-se fixador. Exatamente, que esqueci o nome da peça, mas são as peças já para isso, os inserts metálicos. Que inserts metálicos, sistema americano. Perfeito. Só que antes da norma, as placas em granito, elas eram aderidas. Só para você conhecer, tá aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Exatamente. Porque depois a gente mostra no vídeo, na edição, é colocado e esses pininhos é onde recebe a placa. Sim. E a placa, ela vem mecanicamente fixada. Sim, fixada. Mas antes da norma, as fachadas pétreas eram aderidas. Sim. Com argamassa. E os prédios estão aí. Muitos prédios em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E nós realizamos uma obra
eu tive a oportunidade de realizar várias obras desse tipo em São Paulo e no Rio de Janeiro, fixando essas placas Sim. de granito. Até no Rio de Janeiro, nós usamos da âncora e fabricamos até especial, porque esse tipo aqui Cadê a haste? Esse aqui, ó. Esse tipo de parafuso, ele tem limitações de medida. Qual que é a medida que vocês têm com cabeça fixa? Profundidade? Comprimento. Comprimento. Aí eu tenho que Dá olhar uma no olhadinha aí, porque na época, até pra gente ver. tá. Para qual diâmetro? Para esse diâmetro aí? Se for esse aí? Pode ser. Se é um 3/8, pode ser o 3,5, que vai dar alguma coisa como 89 milímetros de Isso. comprimento. Só que a gente precisava de 15 centímetros. Tinha que ir lá dentro, porque você tinha uma argamassa, tinha uma regularização na Exatamente. frente, né? E tinha que chegar no concreto. Tá. Então a gente teve que fabricar, e as empresas fabricam desse tamanho. Porque de cara eles vão indicar, faz com jaqueta, porque você compra a barra roscada, corta, ou ele já manda no tamanho. Só que como era granito, a gente não podia ter essa diferença, essa cabeça. Porque a cabeça do parafuso precisa ficar invisível dentro da placa. Tinha que de sumir, granito. né? Tinha que sumir. Então, em alguns casos especiais, a gente usava essa haste. E aí que entrou também outra limitação do mecânico, porque se eu colocasse o mecânico, encostasse na placa e desse o torque, eu poderia quebrar a placa, que é o que acontecia muito. Problemas patológicos em recuperação de fachadas antigas pétreas. Primeiro, você vai encontrar muito utilização de parafuso com bucha de nylon. Nossa. E Muitas. parafuso de ferro. Ferro, coloca 4, porque vou fixar, coloca 4 com nylon. Segundo, quando você faz com o mecânico e faz com torque. Dado o torque, você rompe a placa de granito, ou se o profissional não avisa e já faz o tamponamento, a placa ficou solta, mais ainda, você fragilizou. Então a gente passou a adotar a resina, a ancoragem química, vamos chamar assim, porque ele só encostava e já esperava. Eu tenho um case muito legal aqui em São Paulo, muito próximo da gente aqui, que é o Shopping Eldorado, né? Sim. Trabalhamos lá. Eu Sim. fiz a especificação dele lá junto com o pessoal da DPC Projetos. Isso há muitos anos. Faz anos. Eu era criança ainda. Você era criança, eu não, já era velho. Tá? E se eu não me engano, foi obra da Refix ainda. E tinha muito carinho por o essa que obra. aconteceu foi tanto a parte externa, porque eu fiz alguns anos atrás também, eu fiz uma palestra na Stone Fair falando sobre isso. Cai pedras de granito e mármore no Rio de Janeiro todos os dias. Porque nós estamos com prédios que já são centenários, Sim. né? Então não tem o que aguente também. Imagina uma argamassa de 100 anos atrás. É outra conversa, né? Então, E é uma placa pesada, né? Isso. E ali o que foi feito? À noite, como é sempre à noite, a placa com aquela cresce, estufa, encolhe, Isso. dilata, aquele monte de coisa. A pedra, teve um dia que uma pedra fez assim, tum, e saiu escorrendo e foi lá e para baixo. Do jeito que ela pegou, ela atravessou a laje do piso do shopping, tá? E foi lá para o segundo piso, para o subsolo. Então precisou se fazer um trabalho. Então, e a estrutura era tão superdimensionada, a superestrutura de concreto, que eles viram que eles não precisariam arrancar as pedras. Porque arrancar a pedra, aquele granitão preto que tinha lá, que era chique na época, né? Era um cinza escuro, que estava cinza claro, ele estava muito, muito destruído já. E ele tirar aquilo e levar embora era mais caro que arrancar. Então o que aconteceu? A gente fez um grampeamento com barrinhas de 6 milímetros, de 1/4 por 60, 65, com chumbador químico, com a porquinha. E era assim, vai lá e coloca assim, só dá e pinga uma gota de trava-rosca, que é aquela que o pessoal chama de Loctite. E ali grampeou toda a fachada. Aí veio com uma nova pedra por cima. Que ano isso? Mais ou menos. 2007, 2008. Olha só. Tá? Muito bom. Já com a técnica, né, de grampeamento. Isso que é Vamos fazer Assim, grampeou com parafusos, com hastes prisioneiros e porca e arruela, com uma travinha química, trava química dentro da base do concreto e uma trava de rosca em cima para a porca não se mexer. Muito bom. Porque você não podia ir lá e fazer. Exatamente. Aí foi legal, ficou tudo preto, lindo, novo. E do lado de dentro era aquele cinza horrível. Não horrível, na época era lindo quando inauguraram o shopping há 40 anos atrás. Hoje não é tão bonito. Então foi feito o quê? Um sistema de mármore. E foi feito o mesmo trabalho. Eu posso te mandar fotos depois, é muito legal. Será que eu tenho? Eu acho que não tem aqui. Mas que foi feita uma sobreposição de pedras, usando o mesmo sistema. Perfeito. Tá? É a
Flexibilidade dos sistemas. Sim. Que Tá tudo bem. Nós já vamos para as ancoragens químicas. Vamos, a gente vai Mas, conversando. para as mecânicas, agora eu quero... Pergunta aí, Grossi. Isso aí, né? Não. Antes Qual a disso, diferença dele? esse metal, né? Você falou de ferro. Qual que é o metal que tá aqui? Esse aí é um aço carbono galvanizado com zinco Galvanizado. branco, zinco, né, claro, né? Isso. Tá. Porque eu acho que tem uma dúvida muito grande quando a gente vai fazer a inspeção de elementos fixados. É a corrosão. A gente vê a ponta, a cabeça do o parafuso já com uma pequena capa ali de óxidos. E daí a gente já... não, tem que trocar. Ele tem que estar sempre brilhando. Sim. É uma situação bem interessante. Tá? Você tem algumas coisas. Se for um galvanizado, você tem certeza que a fixação é galvanizada. Opa, tá aparecendo uma ferrugemzinha, né? Uma oxidação. Oxidação não é mais bonito, né? Tá? Você vai ter que talvez fazer uma troca. Tá? Agora, às vezes, é um chumbador, é um fixador de aço inox e ele está com uma oxidação, você tem que ver algumas situações. É normal qualquer aço inox oxidar. Porque como funciona? Ele oxida, aí vem o níquel, o cromo, sai de dentro dele e passiva a superfície dele. E ele fica escuro, feio. Eu não sei, não é do seu tempo, não sei se você sabe. Você lembra na prataria, na casa da mãe ou da avó da gente, sim. que uma vez por mês a mãe ou a avó ia lá e dava aquele polimento? Como que era o nome? Bracol? O braço. Tem o braço Eu fazia isso. e tem o outro, que era... Ficava polindo as coisas. O braço era azul. Puxa vida, lembrei. Bracol? Né? Não, braço é um... Me veio o cheiro daquilo. Isso, que é uma embalagem vermelha, uma latinha vermelha, exatamente. cor-de-rosa. Então, o que acontecia? Aí você polia. Você tirava o níquel cromo dali, aí ele começava a oxidar de novo. Aí você ia até uma hora que ia gastar. Tá? Então, e tem essa situação. Tá escuro, tá feio. Limpei, ele vai escurecer de novo. Tá. E às vezes aparecia a mancha de oxidação vermelha. O óxido, né, vermelho de ferro. Como? Na hora que o operário instalou o chumbador, ele usou um martelo de que maneira? Um martelo de ferro. E moléculas do martelo foram para a superfície Aí do deu aço inox. corrosão galvânica. Não foi uma pilha galvânica, mas foi uma contaminação. E aquela parte ficou. Aconteceu num prédio de uma rede... Caol. Caol. Meu pai usava muito caol. Isso. Sempre É um prédio de uma empresa de telecomunicações aqui na Berrini, que nosso cliente ligou, Haroldo, está enferrujando o chumbador. Tá? Não. Tá. Não pode, é aço inox. Fomos lá olhar. E realmente estava. E ele estava oxidado nas marteladas, no local. Porque ele oxidava, vamos dizer assim, aqui e não oxidou do lado de cá, porque ele bateu meio torto. Estava amassado. Amassado. Então a gente indicou eles usarem uma escova de aço inox para limpar aquilo lá. Aí ele começou a escurecer com a cor de aço inox normal. No Rio de Janeiro, nós usamos todas as fixações de aço inox. Maresia, né? Pela questão da dificuldade de manutenibilidade. Mas quando vocês... Fachadas normalmente são aço inox. Né? Quando vocês indicam aço inox ou esse tipo de... Galvanizado. Então, assim, fachadas vocês já indicam aço inox. Sim, fachadas de granito que você conversou. Eu vou te dar um exemplo. Você falou do Rio de Janeiro. Nós trabalhamos lá no aeroporto Santos Dumont, Sim. na última reforma. Tá? Aço inox 316L. Foi ainda... né? Eu brinco que o representante dava risada de orelha a orelha. Né? Foi uma obra... E com afastamentos de até 40 centímetros de distância. E isso era a haste grossa que tinha que estar ali. Caro. Mas que era uma obra que deveria ser. Esse problema de manutenção. Porque as obras não são para 5 anos, que nem um carro, né? Ela tem que ter... O quê? 50, 100? Não sei. A vida útil desses Então, vamos combinar fixação em fachada, vamos usar inox. Isso. E o que acontece na mecânica? A gente pegou um caso de inspeção, então nós trabalhamos muito aqui com inspetores, né? Sim. Com patologistas. Vai trabalhar com fachada não aderida, você vai avaliar o tipo da fixação, tá? A qualidade, a característica do fixador. Antigamente não se usava aço inox, então se você pegar uma fachada mais antiga, você não vai encontrar aço inox, não vai sair condenando porque não é aço inox, vai ter que avaliar com maior profundidade. Sim. E vai ter que fazer alguns testes. Nós pegamos um caso de uma fachada de mais de 30 anos com esquadria de vidro, alumínio e vidro,
que a ancoragem fixada, então você tem a ancoragem que segura a fachada de caixilharia de alumínio e vidro e colocado um chumbador para segurar a ancoragem na base. Sim. Usaram um parafuso padrão, pequeno, 5 centímetros, 7 centímetros. Seria o suficiente para ancorar. O problema é que ele tinha argamassa de emboço. Você tinha uma regularização. De 3, 4, 5 centímetros. Ou seja, muitos parafusos não chegou nem no concreto. Outros chegou só um pouquinho. Sabe? Então, aonde está ancorado, é importante a gente avaliar sempre esse ponto de ancoragem. Então, tem que fazer uma janela de inspeção, tirar ali um ponto para você avaliar a profundidade, se realmente está ancorado numa base sólida, resistente. Se você me permite, 2 ondes. Tá? O local que o chumbador está instalado e o local que o prédio está instalado. Exatamente. Porque a gente tem essa situação. Tá, você tem fixação de fachadas em aço carbono galvanizado. Em São Paulo, não dói tanto. Rio de Janeiro, o negócio já muda. Perfeito. Então a gente tem que ter essa avaliação. A gente tem um treinamento para os nossos profissionais que a gente fala que além, você tem que saber a peça que vai ser fixada, quanto ela vai aguentar, né, como é a base e o local que ela está instalada. Porque senão fica difícil. Esse tipo aí... Isso aqui. Tem 2 tipos aí para falar rapidamente. Qual a diferença desse para esse com jaqueta, cone? Então vamos lá. Esse aqui é muito legal. Adivinha qual é o nome genérico e real desse chumbador? Você já falou aqui hoje. Parabolt. Esse é o Parabolt. Esse é o modelo. Tanto que é PBA. É o PB da âncora. Tá? É um sistema extremamente eficiente, super eficaz, funciona super bem, desde que bem instalado. Então, diferente aqui do CBA, que nós conversamos aqui, o jaqueta e cone, é você ir lá e vamos lá e aperta. Apertou, ele vai funcionar. Perfeito. Vai te dar a carga. Deu torque. Sim. Esse aqui não. Primeiro você tem que acertar a furação, tá? Você tem que saber, na hora que você bate, ele é batido com martelo, tanto que ele tem essa pontinha aqui, ó, para você bater o martelo sem afetar a rosca. Ele tem uma grande vantagem. Ele é usado muito para peças passantes, ou seja, fixação passante. Você já está com a base, a chapa lá do que você vai instalar. Você passa ele por ele. Esse aqui é um de 0,5 polegada. Você fura com 0,5 polegada. Se este aqui for de 0,5 polegada, você fura com 19 milímetros. Então você já aumentou o custo da broca, o tempo de furação, que a gente não pensa só no custo das coisas, no tempo também, né? Que a coisa mais importante que a gente tem na vida da gente é o tempo. Verdade. Então, ele é muito eficiente. Instalou direitinho, fez a aplicação, ele vai super bem. Posso dar um exemplo, posso olhar até no catálogo aqui, eu te falo muito rápido. Eu estou treinando, estou aprendendo a mexer com o catálogo aqui ainda. Mas 40 anos trabalhando com isso. Vamos lá. Logo você está aprendendo. Tá? E é bem interessante. Cada 10 chumbadores vendidos no Brasil, 9 esse aqui. Cada 10 chumbadores vendidos no Rio Grande do Sul, 9,5 é esse. Eles gostam dele. 3/8. Vamos pegar o meia, que eu falei de meia. Tá? 4,450. Esse aqui, se fosse de 0,5 polegada com furo de 19. Inclusive, está tudo aqui no catálogo, essas situações. Muito completo o catálogo. Sim. Tá? 4,200 contra 4,900. Isso faz diferença. Faz diferença. Na hora que você vai fazer a conta. Tá, cargas últimas, você vai pôr seus fatores e tudo mais. Perfeito. Agora, alguém olhou assim grosso, falar, pô, Parabolt, CBA, PB, PC, jaqueta, cone. E se eu só usar o parafuso e rosquear lá no concreto? Aí outra você fala, pô, não, vou pensar nisso. E aí me vieram com isso aqui. Sim. Funciona mesmo? Funciona. Autoblocante, alguma coisa? Não, ele seria um autoatarrachante, né? Tá. É muito legal isso. Você faz um furo guia? Você faz um furo. Talvez Só para vocês verem, por favor, me dá a medida que está escrita na cabeça. 10 por 60? 10 por 60. Então a broca é um parafuso de 10, você vai usar uma broca de 10. De 10. Tá? Não tem como errar. Não tem como errar. Tá? Agora você vai ter que acertar a marca da broca. A broca é âncora de AG âncora. É a única coisa que a âncora põe a marca do fabricante. Perfeito. Que é uma marca francesa de renome mundial. Entendi. Tá? Ela é tão boa ou até melhor do que aquela que você pode ter pensado agora. Tá?
E ela, inclusive, ela broca é tão boa, se você esquecer, você está no concreto, você fura o ferro. Não é para furar o ferro, lógico, mas dá para fazer. E ela tem essa broca tem a certificação, é o ETA das brocas. É muito legal, um dia a gente pode conversar sobre isso. Com certeza. Mas aí você faz o furo certo, só vai aqui. Se ele tem 60 milímetros de comprimento, eu vou deixar ele com pelo menos 15 a mais de profundidade ou de extensão do furo. Tá. Que não é só para baixo, né? Pode ser, Assim, não é só profundidade, pode ser autoridade também, tá? Ou lateralidade. Então, porque na hora que você rosqueia, ele começa a fresar e desbastar, né? A rosca dele e detritos caem para o fundo do furo. Ele leva pro fundo, tem que ter ali a área de... Sim. Legal. Você lembra que eu te falei, inclusive, né? E aí é feito mecanicamente, Com uma chave de impacto uma chave de elétrica, impacto, que tem que ter aqui uma velocidade... um torque. Tá? para ele... Nós temos a Enel, que é uma operação alemã, Sim. a operação da Âncora, de uma fábrica de ferramentas elétricas alemã, que nós temos essa ferramenta, tá? E esse parafuso, você tem uma ideia? Você furou, limpou o furo, você faz a aplicação dele em mais ou menos assim, uns 2 segundos e meio. Extremamente rápido. E, Haroldo, e comparando com o químico e o mecânico? Adorei. Era isso que eu ia falar. Qual que é a resistência dele? O que eu falei? O chumbador mecânico é isto aqui, né? Uhum. O chumbador químico é isto aqui. Uhum. E esse aí, ele tem a rosca girando nele inteira. Então, o resultado de aplicação dele é muito parecido com o do chumbador químico. Entendi. Tá bom? Eu falei aqui... Essa hora Mas vem na minha mente, tá? E eu... Pode falar, tô te ouvindo. Às vezes eu me engano, tá? Eu só me enganei uma vez quando achei que estava enganado. Sim. Vem na minha... Eu tenho uma brincadeira para te falar depois sobre Vem isso. na minha mente que se o concreto, vou pensar base concreto, Sim. para simplificar aqui até pelo... Sempre concreto. Vamos trabalhar no concreto de sim. 30, Pela- tá? E de pela 30, para ficar ajudado. objetividade. Se você tem um concreto que não está com uma qualidade excepcional aonde você fez o furo, eu imagino que você aplicando a ancoragem química, ela pode até entrar nas fissuras, nos poros ali do lado, Sim. e ela melhora toda essa aderência, melhora o que está do lado e monolitiza e cria uma resistência. Se eu tenho só isso, se eu pego uma pequena bicheira, se eu pego alguma fratura, sabe? Ou alguma segregação dentro do concreto, Isso também. eu posso não... Ter o melhor resultado. Exatamente como eu gostaria. Você... Faz sentido? Ele acertou de novo, tá? Então, você não errou hoje. Tá? Faz um dia. Sim. Sabendo que faz muitos anos que a gente não vê esses concretos dessa maneira. Só quando você vê aquele concreto da maceira de casa, aquele que é betonado na Que a gente calçada, da patologia, a gente não... você vê já muita tem que coisa, né? já A tem gente só vê isso, na verdade. Então, Porque quando não, vai tá no bom, não chama a vai, gente. vai no químico. É verdade, você nunca vai ver coisa boa, né? Exato. Normalmente. Não. É que nem isso, quando você vai me ligar, você nunca vai me ligar para uma coisa legal. Falar, olha aqui o que você Exatamente, fez. exatamente. Tá? Né? Não é Então, obra nova, né? sim. Vamos só para aqui. Aqui eu te falei de 4.900, tá bom? Tá. Este aqui, com a mesma meia polegada, tá? Ele vai te dar, não muito, 8.100. Quer dizer, o dobro, Uhum. né? E o parafuso para concreto, nessa mesma linha de trabalho, com embutimento aqui de, o 12, tá? Ele vai a 5.900. Tem um número, é um número bem expressivo. Ou seja, não existe melhor ou pior. Existe... Tem aplicação para cada um e as suas limitações. Sim. Então eu posso ter esse parafuso aqui com um sistema químico pode resistir o dobro de carga desse. Sim. Mas esse tem as suas vantagens. E se eu não preciso do dobro de carga desse, esse já me atende. Você lembra que eu comentei da Mercedes no barro? Não, Sim. você precisa de um Jeep, você precisa de Exatamente. um off-road, né? Você não precisa Eu preciso ir daqui para outra cidade a 200 por hora. Eu não posso passar de 200 por hora. Tem um carro que chega a 400 por hora, não, eu só vou usar os 200. justamente. Né? Basicamente isso. Não andem a 200 por hora. Sim. A DEPAT também é ciência do trânsito. É melhor a história do barro, é melhor. Acho que ficou melhor. É de um barro, é Eu melhor. vou melhorar. Não, 100 por hora. 100 por hora. Sim. E vou te falar uma coisa. E você tem uma situação bem interessante hoje. Eu estava falando, não é nenhum mote, mas instalação dos painéis steel frame no radier. Sim. Tá?
O pessoal gosta de químico, gosta do PBA, mas hoje estão indo para o parafuso para concreto. Porque ele consegue cargas. Chama parafuso para concreto. Parafuso para concreto. Tá? O PCE da âncora. Tá? Ele tem cargas altíssimas, né? Com a facilidade E que a você. facilidade. Eu acho Isso. que o torque nele talvez seja menor. Não chega a ter torque, né? Você tem o torque da máquina, né? 180 É encostar, quilonewtons. acabou? É. Porque assim, 180 newtons. E aliás. chegou na superfície. chegou, acabou. Fez clec, 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 parou. Tá Como mais que é? Como bom. que é? Clec, 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 da máquina. O outro você tem que ficar apertando até ele Sim. explodir. É. Tá bom? Entendi. Porque você, tem uns que pode até... Quebrar lá dentro. Então você tem ali limites. E uma situação, ele tem, tá certo que a gente tem, que nem a gente até agora falou de zinco galvanizado, eletrolítico, e aço inox. E agora a gente começa a falar de organometálico. 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 É outro Sabia tipo de disso, banho. Gross? Eu também Tá? não. Então Ó. ensina-nos o que é organometálico. Então vamos lá. Só pra... É uma liga de alumínio com polímero. Tá? É uma nano, sabe? É uma Sensacional. nanotecnologia. Não sei nem se é uma Eu nanotecnologia. adoro esses nomes. Mas é uma tecnologia que já tem uns 20 anos, mas agora está vindo para cá com muita força. Então aqui você está vendo um zincado e um organometálico. Deixa eu O mostrar organometálico aqui. é o fosco. Mais fosco. Ele é meio assim como se fosse a mistura de plástico, com Organometálico. alumínio, com É uma zinco. liga ali, é um blend de... Isso. Vocês já ouviram falar em salt spray, teste de salt Sim. spray? Tá? O Sim. teste de salt spray, inclusive vale comentar, a Âncora tem o único laboratório de fixadores do Brasil acreditado pelo Inmetro. Pode ter fábricas até maiores que as nossas de outros tipos de parafusos, mas o laboratório que a gente tem não tem. Inclusive tem essa máquina lá, até a água tem que ser diferente, o negócio é muito invocado. Vamos só traduzir, né? É como se fosse um envelhecimento acelerado Isso. para corrosão. Isso, você faz um vapor de água com sal que vai corroê-lo, vai desgastá-lo mais rápido. Tá? Às vezes a gente não consegue. Todo mundo fala, então tantas horas equivale a tantos anos. Depende do lugar, né? Não dá pra gente falar. É claro. Então, vamos falar aqui. Este aqui é um parafuso que vai entre 96 e 192 horas de salt spray. 96. Tá? Vamos falar em 96. Como todo zinco normalmente é. O aço inox, indefinido. E esse aqui, neste caso, é 500 horas. Tá, 5 vezes. 5 vezes mais. Os parafusos que são feitos para a construção do steel frame, a gente está fazendo ele com 1000 horas. Porque a norma pede 720. A gente está fazendo com 1000 para já resolver logo, para não ter dor de cabeça. Tá? Então, isso é bem legal. E uma vantagem, você já tinha falado alguma coisa sobre pilha galvânica, eu vou fazer uma ligação de uma peça de aço carbono, galvanizada ou não, com o concreto. Eu vou ter que ligar uma viga em cima de uma viga, uma peça metálica em cima de uma viga. Então, eu não quero ter dor de cabeça. Então eu vou botar um chumbador de inox. Não pode, porque senão você vai começar a fazer o troca-troca, que é a eletrólise ou então a pilha galvânica. E um começa a desgastar o outro. Este aqui não deixa de ser um parafuso, um material de aço carbono. Então ele não tem essa troca. Então você consegue ficar mais resistente do que uma ligação entre carbono e inox. Gostei. Legal. Tá? Junto com a elétrica que vem do concreto para cima, né? Gostou, Graça? Tem um assunto, hein? Nós gastamos todo tempo e não chegamos no químico. Não, mas a gente chega, não tem Mas problema não. Vamos resumir o químico? Vamos. E aí a gente marca depois uma segunda rodada pra gente falar mais a fundo. Legal. Sim. Gostei muito. Então, Arrasta tudo. muito bom. Tira Mecânico. Tirei tudo. Saiba mais, Âncora, gratidão aí pelo apoio. Sim. Os catálogos vão estar aí Vão. e fazem um trabalho incrível. www.ancora.com.br. Busca lá. Tá? Agora é o seguinte, inventaram a tal da ancoragem química. Sim. É certo falar resina química? Olha, quase tudo. É tudo certo. Tá? É. É uma ancoragem química feita de resinas. Tá? É um chumbador químico feito de resinas. Chumbador que é uma químico, ancoragem. ancoragem química. É uma bucha química. É uma química. É uma cola de parafuso para o concreto. Tá bom. Cada um chama de um jeito. Adesivo, né? Adesivo. Então, basicamente, nós precisamos ter uma haste metálica Seja Que roscada ou um vergalhão. que vai fazer essa ponte de ancoragem para fixar alguma coisa na frente.
Sim. Seja o steel frame, uma fachada não aderida, uma peça, uma fachada ventilada, uma placa, alguma coisa. E nós precisamos ancorar isso lá na base. Ao invés de ter os amparatos mecânicos, nós vamos usar uma resina química, Isso. um chumbador químico, Justamente. uma ancoragem química. Perfeito. Tá? Certo, Zé? Tô falando bonitinho? Tá. Muito obrigado. Quais os tipos que nós temos? Eu tô vendo aqui, ó, chumbador químico epox bicomponente de injeção. Então vamos fazer assim, vamos fazer de baixo para cima? Bora. Então vá. O que seria de baixo para cima? Em termos de cargas de arranque e Tá níveis, não vou falar de confiabilidade, mas cada um é o pro barro ou é para Perfeito. pista de corrida. Custo-benefício. né? Custo-benefício. Tá? Poliéster. Esse é o de entrada, vamos Uma chamar de assim. entrada. Quer ir falando de cargas? Podemos falar Vamos de lá. cargas? Aí a gente já Relaciona, então, é QPO 300. vai, e a gente vai no concreto de 30 MPa e meia polegada. Sempre pra gente... Chumbador químico poliéster sem estireno. Sem estireno. Ah, Não dá barato. Não dá barato. Tá bom? Olha, tem certificações. Se você olhar aqui, existem as medalhas dele aqui também. Tá bom. É um produto de primeira classe. Meia polegada. porque você, especificador, pode utilizar uma ancoragem química tipo poliéster sem estireno. Sim. E aí você vai especificar assim para algum uso. Porque o estireno, ele é um material que é tóxico, por isso que eu falei que dá barato, né? Sim. Então, em ambientes fechados, ele não seria tão bom. Claro. É muito difícil ter alguma coisa assim no mercado. Salvo aqueles de panelinha que você mistura. Você pode falar o nome lá, que você fala. O pessoal chama de compound. Tá? Componde. Aqui não Né? tem problema não. A gente Tá? Que a gente chama de panelinha, porque você mistura um no outro e ele não tem um resultado tão bom para ancoragens como é esperado. Tanto que até os próprios fabricantes não falam nada sobre isso. Não dão o número que eu estou te dando. Aqui, ó. Esse aqui, ó, 4.262 quilos. Perfeito. Tá bom? Aí eu venho com o metacrilato. Só para vocês terem uma ideia, talvez o pessoal de fachadas, de patologia vai entender, quando a gente coloca um sistema de ancoragem para manutenção de fachada, Sim. os olhares lá na cobertura, é tido aí como um número padrão de que tem que resistir a uma carga coaxial de 1.500 quilos. Né? Já conversamos sobre isso. Tá, hoje. aí Ou vai discutir. 600, depende do fabricante. O valor e tal, enfim, mas vamos trazer para 1.500, que é um valor maior. Isso não é carga última, porque se fosse última, romperia. Testou, funciona, mas agora tem que fazer outra. Não. Então, é uma carga de uso. Sim. 1.500 quilos, só para ter uma ideia do que é 4.000 quilos. Você está falando 4.000. Sim. Então, para algo desse tipo, se eu preciso desse tempo, seria mais ou Eu menos participo essa da ordem de norma, grandeza. da nova norma, da formulação da nova norma de trabalho em altura. Sim. Tá? E essa é a briga deles, 1.500 ou 600. E eu falo assim, eu não sei. O meu produto aguenta 4.000, 7.000, 8.000 e por aí vai. Perfeito. Tá? Agora, a haste é 2.200. Né? Então, você tem o limite da haste. Tem o limite da haste, não da perfeito. resina. E aí vai. Tá? Então, Então, 4.262. Só para você entender Tá bom? que 1.500 já é bastante dentro da nossa... Aí eu tenho a QI 380, que normalmente os nossos números eram em função do volume. Só que hoje, se você olhar, ele tem 410 ml. É verdade. Só que Eu não podia mudar o código. A QI 410, ninguém... Então, quer dizer, você está levando pagando 380 e ganhando 410. Tá, mas o nome científico é chumbador químico metacrilato. Isso, ou Vinilester. vinilester, que são muito parecidos as formulações. Muito bom. Tá? O mercado conhece assim. O que eu usei muito sempre foi esse. Para as fachadas, para Sim. pedra e tal. A QI 380. Ele tem uma carga super boa, ele tem 8 certificações europeias, E inclusive esse aqui é monocomponente. bicomponente. Aqui dentro Olha misturando. embaixo dele. Tem o núcleo e em volta. Isso, tá? Então ele tem as duas Tá bom. partes aí também. Aí, Carga última, 7.016 quilos. já foi para 7. Foi para 7. Eu acho que esse aqui é o campeão. Olha, você vai ter uma surpresa aí, mas tudo bem. Epóxi, tá? Epóxi por quê, P? Então, Químico aqui já é epóxi. Esse já é epóxi. Esses dois não são epóxi. Esse a gente chama dos polivalentes, tá? Ok. Que tem a sua função, tá? Que nem eu te falei, isso aqui tem carga sísmica. Tá bom. Esses dois têm uma vantagem. Quando ele sai do bico, o bico misturador, ele sai azul. Quando ele chega na cura dele, ele fica cinza.
Então ele tem um sistema de verificação. Alteração cromática. Como você escreveria isso no laudo, Grossi? Sim. Alteração cromática. É isso, dá uma valorizada para só ficar tipo âncora tal, tá? Ajuda aí. Muito bom. Né? É a cura após alteração cromática. Isso. E aí você vai ver que esses aqui em 40 minutos, um dia que nem hoje, 40 minutos você dá carga. Muito Tá? bom. Aí você tem os epóxis. Cargas maiores, um tipo de material diferente, com a carga superior e cura um pouco mais lenta também. Entre 4 e 6 horas, dependendo do produto. Epóxi puro sem estireno. Isto. Tá? E esse aqui, quanto que é a carga? Esse aí, vamos lá. 837. A curva começa a diminuir um pouco, Claro. tá bom? Mas tem outras, não é só carga que tem a diferença de ambos, né? Tem outras 6 utilizações. certificações e agora a gente está migrando de 50 anos de garantia para 100 anos de E o garantia. tempo de cura, parece, né? É. Que muda, né? Ele é um tempo mais longo, Sim. tá bom? E aí eu tenho, E esse aqui? eu chamo de super epóxi, informalmente, do coração, Tá. tá? Porque Apego. ele, tá? Apego. Ele tem 7 certificações europeias e tanto este quanto este aqui, eles vão te tirar uma dor que te incomoda muito. A gente não conversou sobre isso, mas chama-se. Nas costas. Não, pior, na coluna. Coluna. Não, no pilar. No pilar. né? Coluna pilar. Você sabe você viu que as piadas eu conheço todas já, né? Produto eu não sei lá, mas Trocadilho, né? Passadinho. E aqui é... A gente vai de quinta Sim. série para mestrado. a assim, hérnia 2 de segundos. disco do pilar. Concreto microfissurado. Exato. Isso é uma coisa que você já ouviu falar, que nem caviar, É. né? Você já ouviu falar, mas você nunca viu. Mas é pela fluidez? Ele tem viscosidade as ou algo do certificações para isso. Tanto esse quanto esse, para concreto microfissurado. Esse aqui é baixíssima viscosidade, né? O Sim. metimetraquilar. Mas eles trabalham, inclusive, de cabeça para baixo. Eu consigo aplicar assim, tá? Tá. É a Tixotrópico. Ele é tixotrópico. Nossa, você... Ele sabe tudo também. Ele tava me Tô te enganando. falando. Tá? A gente combina aqui. Sim. Carga deste aqui, tá? Graça no 50. Agora você vai ficar decepcionado. Tá? 8.137. É a mesma carga. É a mesma carga. Sim, daqui, só que ele tem um nível de certificação e confiabilidade Entendi, maior. entendi. Ambos Tá. são... Aqui fala epóxi puro. Esse também é. Os dois Mas são. seria o mesmo tipo Sim. de material. Tá, né? esse Deve aqui é ter a ali cor umas vermelha, pitadinhas de- muda alguma coisa, mas o que vale? Esse aqui é C1, C2 para sísmico. Tá? Aquele não é. Tá bom? É, então aqui a gente tá falando Esse só aqui é tixotrópico, esse aqui não. Uma variável. É, né? Só pra- um critério, né? Sim. Um requisito. Agora eu só. vou te falar assim, na hora que eu vou... vamos fazer, você vai me ligar, vai conversar com a gente, com o pessoal da engenharia, tá? Que é o Juliano, que né, você conhece, o Zé conhece. Ele vai falar assim, o que você vai fazer? Isso, isso, isso. Então você pode usar, tá? Até o mais simples, que vai te atender também. Claro. É uma questão do que você vai definir como Perfeito. profissional. A única coisa que a gente deixar claro aqui em um podcast, falou em chumbador químico e ancoragem química, não é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma Existe coisa. uma gama de opções Sim. que é personalizada dependendo do projeto. da Isso que a gente nem necessidade. falou de ampolas, né? Porque a ampola está caindo no desuso hoje em dia. Porque gente- ela é... Primeiro, ela fica 8 vezes mais cara. Tá? É um aqui, outro ali, outro acolá. É difícil. Só quando eu vou vender uma máquina para você que vai instalar chumbadores químicos. Aí Tá bom. vai 4 hastes e 4 ampolas. Vamos para a última pergunta? Para gente acabar, Grossi? Uhum. A gente tem uma... Já vai acabar? Já vai acabar. Não. Já terminamos. Já passou. Olha, gente, Já passou. passou uma hora já. Não parece que a gente tá uma hora conversando. Sim, Esse pensei assunto que era que nem os rende muito. podcasts que a gente vê aí, que fica 4 horas. Eu Chama vim um lanche, pronto. né? Chama um lanche. Isso, né? Chama pizza. Pede o iFood, Né? já. Tá, dá pra vir até o segundo neto, gente, tá? Sabe? Então, Vai ficar um gostinho de quero mais. Você tem visto, a gente tem especificado e temos utilizado, não sei se é do teu conhecimento, se tem utilizado, o tipo de sistema de fixação com ancoragem química para recuperação de emboço em fachadas. sim. Chamam pinamento, Sim. a gente gosta do sistema de ancoragem, né? Nós já fizemos isso, tive uma experiência dessa em 2006, com chumbadores mecânicos e químicos, nós fixamos o emboço da fachada inteira, e isso tem crescido cada vez mais, alguns trabalhos mais pontuais, alguns trabalhos com a extensão maior.
Vocês têm acompanhado esse tipo de sistema de recuperação não destrutiva em Já. revestimento de fachada? Já vimos, já fornecemos, tá? E conseguimos, às vezes, dar a solução ideal, que às vezes não é nem a mais cara, Sim. mas pode ser usado, Isso. tá? Tranquilamente. Porque, apesar do reforço de emboço, de fachada, assim, ser uma coisa crítica quando ela cai lá de cima, mas a fixação dela é extremamente tranquila, né? Você precisa de quê? Me falam, você precisa o quê? De 100 quilos? 50? Muito pouco. As Muito cargas pouco. são baixíssimas. Você precisa da velocidade e a facilidade da instalação, tá? Sim. Eu acho que com chumbador químico é extremamente simples. Sim. Né? Fez o furo lá, limpou, vem aplicando, tá? Depois você me pergunta por que tem que limpar, tá? Você limpa, põe a marrinha e acabou. Por que tem que limpar? Porque funciona assim. Vocês já me deram uma aula de como a resina trabalha dentro da base, né? Ela vai lá por capilaridade, porque ela entra na rugosidade do furo, tá? Se o furo não estiver limpo, ela vai colar onde? Na poeira. Você faz 2 operações, conforme o ETA, a norma europeia. Escovadas e sopradas. No mínimo 3 vezes. 3 sopradas, 3 escovadas. E quando você fala, quanto, Haroldo? Até limpar. Tá bom? Porque se você só escova, você pode ter um comprometimento na carga de 35%. Então, se a gente está falando em 5 mil quilos, faz a conta aí. Você vai tirar aí uns 1.600 quilos mesmo. Fui num número muito alto, né? Vamos lá. Se fosse 1.000 quilos, seria 650 quilos. Ele já está funcionando. Então, o seu fator de segurança, que às vezes é muito justo, 1.3, 1.2, 1.15, morreu. Sim. Tá bom? Agora, se você não escova e não sopra, furo puro, furou e vou lá, Furou e colocou. 65%. 1.000 quilos vira 350. Então, tá Entendi. aí, né? Então, Perfeito. Então, como coisas pequenas, você vai estar lá. São pinos, né? Normalmente, qual é o diâmetro desse pino? Me fala aí. Agora, deixou de virar... não vou falar de versão, mas Não, pode uma ser pequeno, conversa, 3/8, agora virou trabalho, né? Porque, assim, qual é o diâmetro do pino? Me fala. 3/8 já Quanto? resolve, o 3/8. 3/8. Então você vai furar com 12. Eu acho até grande. Poderia até você trabalhar com 10 e trabalhar com 8 milímetros. Que você tem que ter realmente também um espaço para entrar o bico para limpar o furo, né? Porque senão não funciona. Tá? Não, mas é bom de saber que a indústria química, a indústria De de fixação. fixação está dentro desse processo. Sim. Porque é uma área que está crescendo cada vez mais. Então vocês estão dentro, entende que o produto de vocês funciona para o processo. É importante a gente estar junto, porque o insucesso de um sistema todo mundo respinga para todos. Sim, Vamos pensar é verdade. assim, é porque o chumbador não funciona, é porque a resina, é porque o aplicador, é porque o projetista. E o sucesso, todos ganham Sim. dentro de um caminho, né, Grosso? E eu tenho mais uma solução para te dar. Eu vou sair um pouquinho do químico. Tá? Situações de reforço ou de emboço direto numa parede de bloco estrutural. Certo. Tá? Ferramenta a gás de pino. Porque ela tem uma carga, ela tem uma regularidade de carga tão legal. A pistola, que não é Sim. de pólvora, é de gás, que ela consegue fazer boas aplicações com os pinos, deixando eles aparentes numa parede de bloco estrutural. E aí você argamassa ali, faz um suporte. É uma coisa para se pensar. A gente pode conversar um dia mais sobre Vamos isso. trabalhar. Legal. Então, o nosso sistema de ancoragem que a gente está utilizando, dentro desse aspecto, eu poderia usar a resina de entrada, ancoragem? Sim, eu não vejo problema nenhum. Porque aquela tem um valor menor do que a QI 380. Eu nem Sim. trabalharia com epóxi, né? Sim, você precisa de Nesse velocidade caso. também. Tá? Então, essas duas poderiam ser utilizadas. Sim, E essa peça aqui, que é a poliéster, também já atenderia. atenderia. Aí a gente vai ter que Uma fazer. haste metálica e até de inox, se fosse o caso, para durabilidade, se fosse pensar Não sei. nisso. Olha, vamos lá. Aí você entende mais do que eu, mas eu sei que o meio do argamassa é alcalino. Então, ele vai... Só com 300 anos ele começa a ficar ácido, Acho que se dá não me pra- engano. Acho que dá para aguentar. Acho que dá para Tá? aguentar. Quer dizer, muito mais do que se aguenta hoje. Então, você poderia usar um galvanizado Muito tranquilamente. bom. Tranquilamente. Tranquilo, com um banho mais robusto, tranquilamente. Aqui a gente teria que fazer a conta na hora. Tá? Na hora. Vamos conversar? No Agora vamos projeto. sentar e vamos fazer a conta. Tá. E eu vou te falar, olha, Legal. que às vezes, com esse incremento dos 30 ml a mais, tá? Pelo mesmo valor, talvez ele fique com um preço muito parecido.
E às vezes, por causa de alguns pontos, menos de um dígito percentual, talvez você opte por uma resina mais resistente. Mas, Espetacular. Muito bom. tá bom? Eu tive uma aula aqui, muito obrigado. Não, que Muito isso, obrigado né? A pela gente... sua presença, pela generosidade em compartilhar as informações. Aqui é só o início de muita coisa que a gente vai construir juntos aí. Contamos com vocês. Com certeza. Vem com mais coisas assim, eu adoro, a gente adora estar com gente inteligente, gente curiosa e gente com problema, né? Porque vocês estão aqui para resolver problemas. Com toda certeza. E a gente quer estar junto com vocês. Eu, em nome da Âncora, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Tá? É muito legal a gente ter profissionais trabalhando com o nosso produto. Você falou bem de nós, e isso não tem preço, não tem preço mesmo. Né? A gente procura ter uma empresa que tenha o melhor produto. Eu sempre falo para vocês, eu vou até mudar um pouco. Eu sempre falo para os meus clientes assim, para os clientes, você quer o mais barato, você não vai vir aqui, mas eu vou te dar o melhor produto que a nossa empresa, o melhor produto que a sua empresa pode usar. Sensacional. Tá? E porque você não pode se preocupar com a fixação, né? Vamos pendurar essa fachada lá no teto, vamos esquecer na que parede, a fixação existe. e vamos esquecer que ela existe. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Só um detalhe técnico que eu lembrei aqui que é importante, alguém pode se perguntar. E se eu usar resina química em blocos vazados? Existe uma camisa, Existe. né, importante que você coloca no furo e ao aplicar o produto, essa camisa, ela controla a saída do produto e faz essa ancoragem, como se fosse um bulbo atrás do bloco. Isso é importante. Então, aplicamos sim a resina química, o chumbador químico. Não vou conseguir mostrar aqui, mas tá aqui a camisa. Ó. Em blocos vazados. Então, é possível essa aplicação com maior tranquilidade do mundo. Né? E é isso. Inclusive no bloco de concreto, nos blocos cerâmicos já tem cargas melhores do que no bloco de concreto. Porque você tem aquelas paredinhas internas do bloco. Que faz a diferença. Tá? E cuidado com o broco, né? Tô extremamente satisfeito, foi excelente o papo. Obrigado, Haroldo. Olha, não tem o Felipe Grossi, não tem como agradecer isso aqui. Olha, eu tô honrado mesmo, como o Haroldo tá honrado de estar com gente tão curiosa, que nem eu falei, assim, inteligente, perspicaz e perguntadeira, né? Parabéns pelo seu trabalho desenvolvido. Obrigado, muito obrigado. Finaliza aí, Grossi. Isso. Então, se você gostou, não deixe de acompanhar nosso PatoCast. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.